Muito bom dia. Este é um programa que andamos a preparar com muito carinho há já algum tempo. Tal e qual como se faz quando se espera um filho. O nosso programa de hoje é precisamente dedicado à pré-conceição e à gravidez. Vamos fazer, por isso, uma viagem de 360 graus a este universo, olhando as temáticas da nutrição, falando também do parto humanizado, conhecendo também sessões fotográficas belíssimas, seja de grávidas, seja depois do momento do parto, e descobrindo um pouco mais da área também da fertilidade, nomeadamente da fertilidade natural. Mas antes de tudo isso, temos que combinar a gravidez e a pré-conceição com o tema do momento, o Covid. E para isso, claro, chamamos a nossa médica de bebés de serviço. Bom dia. Bom dia. Tu és tipo um anjinho da guarda de imensas famílias e de imensas mulheres que eu vejo. Eu sei que eu também tenho o gosto de ser tua amiga ou de me ter tornado tua amiga graças aqui ao programa e, portanto, vou percepcionando o carinho que as famílias têm por ti neste projeto e as ajudar a concretizar algo que para elas é tão desejado também. É uma sorte. É a minha alegria do meu dia-a-dia, sim. Também porque acreditas nisto numa perspectiva médica, obviamente, sim, e com todo o rigor e toda a perspectiva científica da coisa, vamos assim dizer, mas também em algo mais. Tornas-te muito mais do que só a médica que prescreve os exames e faz as ecografias. É a tentativa de acalmar, de gerar confiança, de paz, não é? E de tornar o momento quer da gravidez tranquilo e o parto realmente ser um momento mágico. Eu acho que tenho esse feedback semanal, todas as pessoas dizem que foi um parto muito bom, que gostaram muito e fico mesmo sinto-me muito recompensada. Claro. Olha, tranquilizar é algo que as grávidas precisam de uma forma geral e no atual contexto ainda mais, sobretudo quando se fala aqui da Covid-19. Nós já falamos deste tema, disseste no início, mas entretanto muita coisa mudou, não é? O que eu te queria perguntar antes de mais é se as grávidas são mais suscetíveis a esta infecção e se sendo ou não mais suscetível, se ela é potencialmente mais grávida. Mais grave. Eu percebi. Para a grávida. São grávidas, mas são mais graves. Assim, a grávida não é mais suscetível, ou seja, o vírus não gosta mais das grávidas. A incidência é igual na grávida à população geral. O que nós sabemos é que a grávida acaba por ser um grupo de risco pelas suas características que a torna com que se a infecção na grávida de Covid tem maior morbilidade e mortalidade, ou seja, há uma maior percentagem de grávidas que desenvolvem doença grave. Portanto, vamos supor uma mulher de 30 anos que está grávida ou não está grávida, a probabilidade de correr pior é maior estando grávida. E isso explica-se rapidamente que é a situação. A grávida tem uma taxa respiratória mais aumentada para oxigenar o bebê. Ao longo da gravidez, a caixa torácica, digamos que o volume respiratório diminui pelo aumento do útero e, ao mesmo tempo, há uma diminuição ligeira da imunidade para tolerar o próprio feto a desenvolver-se. Portanto, tem algumas características que fazem com que qualquer infecção respiratória, não é o Covid em particular, uma gripe também, pode desencadear mais facilmente uma pneumonia ou uma necessidade de um suporte com oxigênio. Portanto, ou seja... Sobretudo por esta, vamos assim dizer, por esta ligação à componente respiratória, exatamente. Não pelo Covid em si. Sim, é mais para a parte respiratória. Portanto, é como aqueles grupos de risco das pessoas hipertensas, diabéticas. Portanto, a grávida acaba por ser um grupo de risco, não tem maior incidência, mas na gravidez há uma maior percentagem de casos mais graves. Portanto, vamos dizer que na gravidez há um aumento do risco de complicações. Exatamente. Exato. E é potencialmente, de uma forma generalizada, grave para uma grávida ter Covid? Não, assim em modo geral, é raro, é muito raro, não é? Mas não vou falar só de mim, mas eu sigo muitas grávidas e só estes últimos 2 anos foram mais de 250 grávidas e não tive uma que me precisasse mais do que um paracetamol. Pronto. Com Covid, não é? Se és cerca de 250 grávidas com Covid... Com Covid e nenhuma precisou mais do que um paracetamol. Ou seja, de vermos os estudos, o que é que os estudos dizem? Também a percentagem que
não é, que têm algo mais complicado, uma pneumonia, são 10%. Portanto, ainda são 10 em 100, 1 em 10. Mas normalmente também são as mais idosas, dentro daquele grupo, portanto, e as que têm outras mobilidades, okay. são mais obesas, já têm uma hipertensão, portanto também é um grupo dentro das grávidas, se houver outras comorbilidades, também ajuda a que sejam mais propensas. E também é esse dado que me parece importante aqui referir, que quanto mais ou menos jovem for a grávida, vamos colocar assim, quanto menos jovem for a grávida, maior a probabilidade de haver qualquer intercorrência, de haver algum tipo de complicações. Não é? Portanto, uma grávida com 24 anos será menos suscetível do que uma grávida de 40, por exemplo. Sim, exatamente. Portanto, é uma coisa rara, mas sim, é um grupo que está mais sujeito do que exatamente alguém da mesma faixa etária que não esteja grávida. Até porque também, se quisermos, uma gravidez a partir dos 35 anos já é uma gravidez de maior risco, não é? Sim. Portanto, vários fatores, sim. Há aqui vários fatores que contribuem para isso que estavas aqui a referir. Olha, perguntar-te aqui uma pergunta que eu acho que é muito difícil de responder, mas que com certeza te traz alguma capacidade de nos dar uma resposta, que é como é que se protege este grupo, ou como é que se protege mais este grupo, sobretudo no caso daquelas grávidas que já tenham outros filhos, porque percebemos que agora neste momento temos cerca de 50 a 60 mil casos, cerca de 11 mil são de crianças, portanto, quem tem filhos pequenos está ali numa situação difícil. Está, portanto, o que é considerado às grávidas é exatamente o que é considerado a população geral, pronto, na verdade, que é, portanto, aquelas medidas de prevenção primária através da vacinação, uso de máscara, isolamento, distanciamento social, não andar em sítios com muita gente, pronto. Agora, realmente, quando eu falo com uma grávida, né, eu penso nela como minha grávida, não é? Não digo, olha, é igual a... Não é, claro. Não é, tem que ter algum... E depois há o contexto, não é? Há o contexto, é isso. A gente vê a pessoa e sabe que deve-se resguardar um pouco mais. Se tiver Covid, é para estar tranquila, porque realmente, na maioria dos casos, não vai acontecer nada, não vai precisar mais do que um Benurão, mas tem que se resguardar. E a verdade é que quem tem filhos pequenos, não é, que a maioria são assintomáticos e que são miúdos que não usam máscara e que se mexem uns nos outros, contactam uns com os outros, não se consegue manter, não é, umas regras de distanciamento, trazem muito facilmente para casa o vírus. Por isso é que realmente cerca de, acho que 80% das grávidas acabam por apanhar Covid, alguns na gravidez. Por mais que tentem não levar os miúdos para o infantário. Claro, as que podem fazer alguma restrição, fazer. Mas é importante percebermos que, e eu sei que ainda não há muitos estudos sobre isto, quais são os potenciais também riscos a longo prazo, não é? Porque estamos aqui a olhar para estes 10% de grávidas a longo prazo não que podem ter algumas complicações, mas estamos a falar de complicações no momento associadas à infecção. Exatamente. A longo não sabemos. Não. Assim como, para nos tranquilizar, não sabemos em relação a nenhum grupo, não é? Depois não sabemos nada, a longo prazo não sabemos nada. No momento, o que é que está a acontecer é que não está a acontecer. Quando há infecção na grávida, sabemos que, até à data, não está a passar para o feto, não é? Não é um vírus teratogénico, como, por exemplo, a rubéola ou o citomegalovírus. Pronto. Já não é mau, não é? Sim. Pronto. Só que não sabemos muito mais. Claro. Não é? Explica-me isso que estavas a falar. Falaste aqui das sequelas teratogénicas, que este conceito tem a ver com a componente ambiental e a componente congénita, sim, não é? O que tem é a ver com a capacidade de um agente induzir malformação no feto, não é? No desenvolvimento. E nós temos alguns vírus, como a rubéola e o citomegalovírus, que são os mais conhecidos, que se a mãe apanha na gravidez, pode desenvolver, portanto, um síndrome, portanto, um conjunto de toxoplasmose também? Sim, mas a toxoplasmose não é um vírus, mas pronto. Mas do ponto de vista das... Sim, mas também é teratogénico, sim, porque acaba por induzir malformação, não é? Ou seja, quando se tem infecção pela rubéola é muito comum haver surdez e haver alterações de cegueira, portanto, é um conjunto, porque é um vírus que passa pela placenta, é isso? Exatamente. Okay. O que se acha é que estes vírus, tal como os outros da família, os outros coronavírus que sempre já existem há muitos anos, que não passará. É o que se pensa até à data. E esses que já têm muitos mais anos entre nós também nunca foram teratogénicos, acreditamos que este também não seja. Portanto, isso é uma boa notícia que acaba por tranquilizar. Estávamos com bastante algum medo. Claro, podemos aqui perceber para a grande maioria das grávidas que tendo a infecção, à partida não haverá grandes complicações. Muitos bebés, não é? Certo. E já nasceram alguns em situações muito complicadas para as mães, nomeadamente ligadas às ECMOs, e os bebés
desenvolveram-se e nasceram, portanto, há, apesar de tudo, aqui um sinal de esperança. Quando falaste da questão da proteção, falaste do que chamaste de proteção primária, que tem a ver com a vacinação. Não é? Vacinação esta que, se na população geral, e em Portugal temos bons dados, ótimos dados de adesão, em relação a este grupo em concreto, as recomendações também foram alterando muito, não é, Maria? Foram alterando e mesmo nós, os obstetras, tínhamos alguma dificuldade em dizer assim... Em recomendar assim muito abertamente. Pouco sabíamos, não é? Neste momento já há realmente vários estudos. Há uma revisão que engloba 192 estudos, com 64 mil grávidas, já é uma coisa considerável. E dessa revisão, o que é que se sabe? Que a vacina, pelo menos é o que se diz, a longo prazo não sabemos, mas neste momento não é nociva, é segura, é eficaz. E que as grávidas devem fazer. Portanto, exatamente, até porque são um grupo de maior risco. Sim, de maior risco. Portanto, devem fazer. Já não há medo que haja também tratorogenicidade pela vacina, que também poderia ser um agente indutor de qualquer malformação, certo? Porque já nasceram também vários bebés. E portanto, percebemos que, assim como ao vírus, a vacina, em princípio, não passa para a placenta, assim para... O que é que a vacina faz? É que passa anticorpos para o feto. Portanto, que é bom dar-lhes, ou seja, uma imunização passiva do feto. Ou seja, não só a mãe fica imunizada, como o bebê. O que também acontece na amamentação, que é outra coisa que as pessoas perguntam muito, se podem ser vacinadas durante esse período, e podem, porque os anticorpos passam pelo leite, é uma maneira ótima de, no fundo, estarmos a dar vacina ao bebê, não é? De uma maneira natural, quase. Claro, e de uma maneira também pouco invasiva. Exatamente. Até, porque... E, por outro lado, que no início disto não se aconselhava a amamentação, no início houve uma grande discussão, muito grande polémica. Neste momento dizem que sim, que deve ser dada a amamentação. Também porque nós percebemos, entretanto, que a vacina é também mais segura para os grupos etários mais... Fomos descendo também, não é? Estamos neste momento nos 5 anos. É um assunto que nós estamos a falar hoje. Eu acho que já quando vim cá a primeira vez, estou a falar isto hoje e amanhã pode ser diferente. Isto está mesmo tudo na ciência. Mas podemos aqui com alguma, para tranquilizar as grávidas, que o que sabemos à data é seguro, não é? Sim, já começa a ter um fundamento científico que com alguma base. Podemos estar mais tranquilos. Em relação à vacina na gravidez, em Portugal ela é aconselhada a partir das 21 semanas? É após a realização, na verdade, da ecografia morfológica. Pronto, internacionalmente já começam a dizer que se houver grande risco portanto, se a mulher não for de todo vacinada, mais vale ser vacinada mais cedo do que não ser. Uma mulher que não tem ainda nenhuma dose de vacina, por exemplo. E, por outro lado, também dizem que a dose de reforço também pode ser dada porque eles estão a ver que não há realmente qualquer interferência com possíveis complicações na gravidez, não é? Pronto, nós continuamos, a DGS continua a aconselhar as 21, mas como aconselha, no fundo, qualquer vacina. Para aguardar por esta ecografia morfológica e perceber se está tudo bem, digamos assim. Para poder haver associações também. É isso mesmo. É mais por essa questão. A gente não gosta muito de dizer isso, mas é verdade. Quando nós fazemos ecomorfológica, são detectadas uma série de malformações. Se nós detectamos uma situação e a pessoa pode associar a ter tomado a vacina, portanto, é bom que seja já após essa... Para não haver essa associação. Para não haver associação. É mais uma questão de defesa... Quase, sim. Sim. Mas na verdade, internacionalmente já aconselham a partir de qualquer altura e provavelmente nós vamos evoluir também para isso. Muito bem. E o que é que eu queria dizer mais? A única coisa que o Covid está, a nível de gravidez, pode complicar, portanto, complicação obstétrica, que está até à data ligeiramente aumentada, é o parto pré-termo. Todo o resto, tudo que seja abortamentos, outras complicações, não está associado até à data. Um parto prematuro, digamos que aumenta um bocadinho a incidência com a infecção, não com a vacina. Era dizer, com a infecção. Porquê? Porque qualquer infecção no organismo pode induzir trabalho de parto, uma infecção sistémica. Até nos dentes, não é? Até nos dentes, exatamente. E, por outro lado, há alguns casos de que há um aumento de parto pré-termo quando as mulheres, para diminuir uma sobrecarga respiratória, quando aqueles casos em que elas não estão bem. Portanto, antecipámos o parto para melhorar o outcome da mãe. Portanto, ou seja, é uma coisa pequena, um discreto aumento no parto pré-termo, mas é um bocado iatrogénico, é um bocado causado pelos próprios profissionais de saúde. Certo. Está aqui a explicação. Maria, acho que as tuas, aquilo que nos trouxeste hoje foi super esclarecedor e tranquilizador e podemos aqui perceber que tudo tem custos e benefícios, mas que podemos perceber que
os benefícios da vacina são maiores do que os seus custos também para este grupo. Obviamente, neste momento é isso que acreditamos e é isso que a ciência também nos diz. Sim, sim. Muito obrigada. Foi muito bom estar contigo. Também. Até breve. Obrigada, até breve. Ora, e para quem está a ponderar agora começar o seu processo de pré-conceição, a pensar em engravidar, a verdade é que a alimentação é fundamental para favorecer, vamos dizer assim, um ninho perfeito para a sementinha. E é por isso que a seguir, na Boca de Leão, vamos perceber quais são os alimentos mais interessantes para o período de pré-conceição.